E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó. Sexta-feira bonita pra gente falar hoje de aula de Sociologia. Vocês já sabem o título, Sociologia, principalmente hoje Sociologia do Brasil. A gente vai falar de reforma agrária. Entender o que é reforma agrária, quais as políticas que já foram desenvolvidas no Brasil e qual que é o processo da reforma agrária no Brasil. Será que a gente vive uma reforma agrária? Será que a gente não vive? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque olha só, estamos fazendo muito vídeo antes mesmo do Natal. Tem conteúdo de história do geral, história do Brasil, filosofia, sociologia, estamos respondendo questões de vestibulares, um monte de coisa. E acho que esse vídeo é um vídeo necessário para sociologia, é um vídeo necessário para compreender a história do Brasil. Vamos lá? O que é reforma agrária? Reforma agrária é uma política pública feita por objetivo de reformular, por isso reforma, todos os parâmetros, todas as leis, todas as diretrizes que já foram colocadas sobre uma propriedade privada rural em um determinado país. O objetivo principal da reforma agrária é democratizar o acesso à terra, principalmente pelas populações mais carentes, certo? Então é fazer uma redistribuição de terras, partindo principalmente aí, inicialmente pelo Estado, que vai, de algumas maneiras, a gente até vai entender isso, vai, de algumas maneiras, tornar esse acesso à terra para as populações, para as famílias camponesas mais carentes, acessível. Tá? Seja, então, por desapropriação de terra, seja por compra dessa terra e pagamento de indenizações aos antigos latifundiários, e depois uma democratização maior dessa terra. Então, geralmente, as reformas agrárias elas são colocadas como uma pauta, uma bandeira defendida pelas esquerdas, mas nem sempre, tá? Prestem bem atenção, nem sempre os processos de reforma agrária foram defendidos ou foram executados por governos de esquerda. Também há governos capitalistas que já desenvolveram, é claro, de uma maneira um pouco diferente, mas já desenvolveram programas de reforma agrária. No Brasil mesmo, que a gente vai ter um foco hoje aqui, a gente percebe que grande parte dos presidentes, né, do Brasil, ou talvez todos os presidentes, chegaram em algum determinado momento de suas campanhas eleitorais a falar de reforma agrária no Brasil. Porque isso, inclusive, atrai eleitores, né, se for o caso de buscar eleitorado durante a campanha eleitoral, visto que a gente tem uma concentração fundiária muito grande nas mãos de poucas pessoas aqui no Brasil. No mundo, só para a gente dar alguns exemplos, né, essa reforma agrária já foi feita. Então, por exemplo, se a gente pensar em países que se tornaram socialistas como a União Soviética, através da Revolução Russa, a gente tem também a questão da Revolução na China, em Cuba também, houve um processo de reforma agrária que é considerado, inclusive, um ponto importante para estabelecer uma revolução, certo? E aqui a gente não está para falar se está certo aquilo lá que foi feito ou se está errado, apontar dedo. Eu sei que tem gente que aponta o dedo, mas aqui a gente está para explicar. Mas foram importantes, inclusive, para uma redistribuição das terras e, geralmente, nesses países foram feitos através da expropriação de terras. Se retirava as terras dos grandes latifundiários e fazia uma redistribuição para as famílias camponesas, certo? Grande parte dessas famílias latifundiárias, por exemplo, o caso de Cuba, grande parte dessas famílias latifundiárias já se revoltavam contra o governo cubano, hoje, depois fugiram, né? Foram se refugiar nos Estados Unidos, principalmente em Miami. Grande parte das pessoas, né, da burguesia ou dos latifundiários cubanos que eram contra, né, os contra-revolucionários foram para Miami. Mas você tem casos também onde essa reforma agrária ela foi feita também em países capitalistas, se a gente parar para pensar, que tentaram definir também uma democratização maior do acesso à terra. Como, por exemplo, a gente tem o caso dos Estados Unidos pós-Guerra de Secessão, lá em 1865, onde você tem os estados do norte contra os estados do sul, e os estados do norte acabam vencendo essa guerra de secessão, e depois é definida uma abolição da escravidão nos estados do sul. Você tem uma gama muito grande de ex-escravos, onde foi definido que os ex-escravos teriam acesso a uma pequena quantia, uma pequena proporção de terras para poderem sobreviver, certo? Então você tem, e dentro de um país capitalista, certo? Mas e aqui no Brasil, que é o grande foco? O Brasil
assim como outros países, assim como vários desses outros países que a gente falou, também sempre teve uma má distribuição de rendas, uma concentração fundiária muito grande nas mãos de poucas pessoas. É assim até hoje, como em vários outros países. E as pessoas mais pobres acabam não tendo acesso à terra, não tem como produzir, muitas vezes não tem como sobreviver. E aqui no Brasil, isso tudo começa já, se a gente parar para pensar na história nossa colonial, lá em 1534, nas capitanias hereditárias, quando são distribuídas as primeiras sesmarias aos fidalgos. Fidalgo seria um nobre português, um filho da nobreza portuguesa. Quem recebia terras lá em 1535 aqui no Brasil eram só pessoas ricas que vinham de Portugal inicialmente. As sesmarias eram latifúndios, grandes proporções de terras dentro das... Quem recebia as capitanias, também os capitães donatários, tinham que ser filhos dessa nobreza portuguesa também. E aí você tem, então, já uma concentração fundiária, e a gente tem que pensar que, uma vez, muitas pessoas questionam, por que é importante estudar capitanias hereditárias? Porque você entende, inclusive, a história do Brasil, você entende o Brasil atual, essa concentração de renda. O Brasil não é assim? Por que o Brasil é assim? Muitas coisas mudaram de lá para cá ou não? Porque lá no início, lá em 1534, com as capitanias hereditárias, apenas os ricos tinham direito à posse da terra. Será que isso mudou muito? Será que isso não mudou nada? É assim que a gente tem que pensar, é assim que a gente tem que estudar a história, certo? E isso foi se desenvolvendo ao longo da colônia, apenas os grandes ricos latifundiários foram tendo acesso à terra. Quando a gente chega durante o período do Império, você vai ter o surgimento do coronelismo lá entre 1831 e 1840, onde os grandes latifundiários, os grandes coronéis, que eu até já falei isso aqui várias vezes, inclusive numa aula de ontem, eu falei que os coronéis eram aqueles latifundiários, né? Você surge a ideia dos cafeicultores, né, como grande atividade no Brasil. Eles compram a patente de coronéis, né, da Guarda Nacional, ficam super poderosos, já eram super poderosos, agora tem um poder também político, além de econômico. E aí, quando a gente chega em 1850, durante o governo do Dom Pedro II, você vai ter a primeira lei, porque antes não tinha leis, certo, gente? Agora você vai ter a primeira lei de terras do Brasil, o Brasil enquanto país independente, em 1850. E aí muitas pessoas falam, olha que bom, porque estabeleceu uma lei sobre a propriedade rural. Só que a primeira lei de terras que foi feita no Brasil em 1850, ela era excludente. E tem que guardar muito bem isso, gente. Para redações, para a vida, tem que guardar muito bem isso. Por que excludente? É só você ver o que definia essa primeira lei de terras no Brasil. Ela definia que as propriedades rurais só poderiam ser adquiridas por uma pessoa, por uma família, por meio de compra ou por doação. Por que isso é importante? As terras que você chegasse, que ainda não foram exploradas, porque acredita, em 1850 tinha muita terra que ainda não era explorada. Vale lembrar o caso do Oeste Paulista, quando nesse período começou a encher de gente a viver no Oeste Paulista, em terras que ainda não eram conhecidas, inclusive pelo Estado brasileiro. E foi definido que a partir daquele período, todas as terras que eram consideradas, então, consideradas ainda não exploradas, passariam a ser terras devolutas. Devolutas, nesse caso, significa que pertencem ao Estado. Eu cheguei na terra, eu achei. Não, mas ela não é minha. Então, ela é automaticamente do Estado. Eu só posso adquirir essa terra que eu cheguei se o Estado quiser me vender ou me doar. Se ele não quiser, eu não posso adquirir. E por que é excludente? Salvo os casos que já tinham chegado em terras antes da lei de terras, eles conseguiam ficar com essas terras, tá? E geralmente já eram pessoas ricas que tinham, que chegavam, que tinham condições de fazer a exploração do território, né? E já mantinham essas terras. Por que ela é excludente, essa lei de 1850? Porque nesse período a gente está tendo uma grande gama de escravos alforriados, certo? Então, escravos que estão se tornando ex-escravos no Brasil em 1850 para frente. Vale lembrar que a escravidão acaba definitivamente em 1888, em lei, né? E também está chegando um monte de imigrantes, principalmente da Itália e da Alemanha no Brasil, que são imigrantes pobres, que estão vindo para o Brasil em busca de melhores condições de vida, já que Itália e Alemanha eram países recém-criados, ou que estavam se criando, estavam passando por processos de guerra, unificação italiana, unificação alemã, tem vídeo aqui no canal, inclusive.
E chegam pobres aqui. Se a gente não tivesse essa lei de terras, eles encontrariam terras e poderiam ficar com essas terras, mas agora elas são consideradas devolutas. Os pobres passam a não ter acesso à terra. Os escravos, quando se tornam ex-escravos, agora eles não podem ter acesso à terra. Então só pessoas que já eram muito ricas poderiam comprar terras. Vocês entenderam por que ela é excludente? Ela mantém esse processo de exclusão que o Brasil está vivendo. E aí quando a gente chega na República, a república, o conceito de república é aquele coisa pública, mas não é assim que é colocado na prática. A república que é proclamada lá por Marechal Deodoro da Fonseca em 1889, a república não vai modificar essa questão da terra. Deixa eu tomar uma água aqui. Por quê? Porque ainda se manteve uma elite agrária. Tanto é que da República da Espada, a gente vem entrar na República Oligárquica, lá na Primeira República, ou República Velha, como vocês quiserem chamar. Por quê? Porque ainda você tem esses latifundiários, os coronéis que se criaram, pessoas, herdeiros de fidalgos portugueses, que ainda estão aí com grande parcela dessas terras no Brasil, né? Aí entra, a gente já falou da criação do coronelismo, mas agora ele é colocado em prática mais ainda. Tem toda aquela questão do voto de cabresto, a Constituição de 1891, que a primeira republicana permitia isso, o poder dos latifundiários na política, o poder dos coronéis, tanto é que entra a política do café com leite, certo? E mesmo que o Brasil comece a sua industrialização lá nos anos 40, 50, 30, 40, 50, mas principalmente 40 e 50, porque a gente pega um período aí do Estado Novo, da Era Vargas, e chega até o Juscelino Kubitschek, que você tem um grande êxodo rural no Brasil, que o Brasil de fato vai se consolidar como país industrializado, deixar de ser apenas um surto industrial. Isso aumenta ainda mais a concentração de renda, de riquezas nas mãos de poucas pessoas. Agora a questão é que não é só no campo. Essa riqueza também fica concentrada na cidade com esse êxodo rural, quando a população urbana ultrapassa a população rural, mas mantém-se ainda uma concentração de renda e de riquezas. E é lógico que é o que eu sempre falo aqui para vocês. Quanto mais repressão, quanto mais exclusão, mais movimentos surgem para lutar contra isso. Ao longo da história sempre tivemos movimentos que lutaram contra isso. E fica muito famoso, para a gente não ficar tão longe assim, nos anos 60, nos anos 50 e 60, a atuação das ligas camponesas no Brasil, movimentos que lutavam por essa reforma agrária popular que a gente está falando, de tornar o acesso à terra para a população mais carente, que estava excluída no Brasil, algo mais democrático, algo bem mais acessível. E foi justamente durante esse processo da República Democrática e Populista que nós tivemos presidentes que tinham um pouco mais, apesar de muita ligação com as elites, na maioria dos casos, mas tinham um pouco mais de diálogo, em alguns casos, com a população mais carente. E o campo mais assim fértil para eles foram no último presidente da Populista, que vai ser o João Goulart. O João Goulart, que vai ter o seu mandato de 61 a 64, na verdade ele governa mesmo só em 63, porque tem todo um processo da República Populista, que não é o caso de falar aqui, mas que era um governo parlamentarista. Ele era também inclusive criticado e isolado, foi isolado por esses 3 anos, de 61 a 63, pelos próprios militares, pela elite, né? Foi dado como um presidente praticamente sem poderes, por conta de uma elite que via nele um ideal progressista muito grande, que eu sempre falo que ele não era comunista, sempre vai ter gente, não era comunista, tanto é que ele era latifundiário, tá? Ele era um progressista, um populista, né? Que tinha, sim, um diálogo maior, tinha inclusive relações políticas com países socialistas do período, isso aí é inegável, tá? Mas fazer o Brasil se tornar comunista é uma outra questão, mas de fato não era. Mas ele dava, né, ele permitia a voz dessas ligas camponesas. E é aí que ele vai não
necessariamente promover, mas ele vai anunciar as suas reformas de base, onde ele vai reformar setores que são necessários para o Brasil. E uma das reformas de base, das mais importantes, que há uma carência e há uma necessidade no Brasil, é, sem dúvida, a reforma agrária. Então, as ligas camponesas acabam vendo um respaldo do governo ali quando ele fala sobre a reforma agrária. Deixa eu tomar água aqui, gente. Estou falando muito, né? Quando ele faz o seu discurso, né, o seu comício na Central do Brasil. E aí, que quando você tem um presidente que talvez tenha sido, naquele período, o que mais perto chegou a defender a reforma agrária, porque todos defenderam de alguma forma, até o Vargas chegou a defender uma reforma agrária, mas alguns de forma mais moderada. Quando chega um discurso até um pouco mais radical, isso vai atrair setores populares, mas vai tornar também esse presidente alvo dos setores mais conservadores. Então, como uma classe média, uma alta classe média, o empresariado, o próprio exército brasileiro, a Igreja Católica, que vai entender que ele estava querendo fazer uma revolução socialista no Brasil, aos exemplos que nós tínhamos na China, aos exemplos que nós tínhamos em Cuba, na União Soviética, vivemos nesse período plena Guerra Fria, inclusive. E aí que você vai ter o golpe de 64, que também a gente não vai entrar na discussão sobre como foi realizado esse golpe, tá? Que foi um golpe de fato, mas ele sofreu muita pressão desses grupos e ele acabou ficando isolado em seu mandato. E aí, gente, que entra o governo militar de 1964, que vai governar de 64 até 85. Brasil, uma população muito carente, uma população muito pobre, sem acesso à terra, com baixíssimas condições de sobrevivência. É durante a ditadura militar, já no primeiro ano da ditadura militar, em 64, que vai ser criado o Estatuto da Terra aqui no Brasil. O que esse Estatuto da Terra vai fazer? Tomem muito cuidado, porque às vezes você olha assim, Estatuto da Terra, tá vendo? Os militares pensaram muito nisso, mas tem que tomar cuidado com o que a gente pensa sobre, o que a gente precisa entender sobre esse Estatuto da Terra, tudo bem? Lembrando que os militares eles estão ligados aos grupos da elite brasileira, principalmente ainda no começo, lá em 64. O Estatuto da Terra vai definir indenizações aos antigos proprietários de terras, vocês serão indenizados. Lembrando que o João Goulart não chegou a fazer essa reforma agrária no Brasil, tá bom, gente? Então, o governo militar vai definir indenizações aos proprietários que tiverem suas terras expropriadas daqui para frente, se ocorrerem, tá? E eles vão definir o usufruto da terra visando a melhoria, a qualidade. O foco seriam os trabalhadores que utilizam dessa terra para sobreviver, o respeito aos recursos naturais dessa terra, entre outras coisas. Mas qual que é o real objetivo? Fazer algo, definir um estatuto sobre essa terra, que assim você não faz necessariamente uma reforma agrária por completo. E aí você acaba colocando esse Estatuto da Terra como uma forma de diminuir cada vez mais a influência dos movimentos de luta por reforma agrária, as ligas camponesas. Então, falou assim, nós estamos criando um Estatuto da Terra, estamos definindo algo aqui para o Brasil, com proteção dessa questão da propriedade rural, e você tenta diminuir esses movimentos que tinham uma voz um pouco maior durante o governo do João Goulart, entenderam? Esse é o processo. E dentro do governo militar ainda, é criado também como forma de garantir isso e como forma de organizar toda essa terra no Brasil, que os militares eles nunca negaram que havia uma desigualdade em relação à terra. A questão é que não quiseram fazer uma reforma agrária por completo, de fato, tá? E aí você vai ter lá em 1970 a criação do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que vai cuidar de todos os imóveis rurais do Brasil, a ideia de cuidar no sentido de administrar, de organizar os imóveis rurais públicos no Brasil, tá? Para promover uma reforma agrária, ainda que de forma limitada. E o INCRA tem atuação até hoje. A ditadura acaba, a gente chega em 1985, começa a nova república, que vai de 85 até hoje, né? Com a eleição de Tancredo, que se tornou Sarney e vem até hoje.
Em 1988 é realizada, em 87 é realizada a Constituinte e em 88 sai fresquinha. Hoje nós nós temos ela como carta, né? A Constituição Cidadã, olha o nome, isso eu já falei aqui também, tem que guardar muito bem isso. O que a Constituição Cidadã vai falar para a gente? Ela vai abordar para a gente que é de fato necessário a gente eliminar a pobreza do Brasil, erradicar a pobreza. Então a reforma agrária é necessária pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então ela reafirma a necessidade da reforma agrária, define a desapropriação de latifúndios improdutivos. Vamos entender isso, latifúndios gigantescos no Brasil, que muitas vezes você tem parcelas desses latifúndios que são improdutivos, eles não produzem absolutamente nada para o Brasil. Então se define a necessidade de desapropriar esses latifúndios improdutivos e estabelecer uma reforma agrária visando as famílias de camponeses que estão vivendo às margens da sociedade. Então fazer essa terra cumprir uma função social. Que função social é essa? Tentar erradicar as desigualdades sociais no Brasil. Isso é feito muito pouco, muito pouco. Então, como eu falei para vocês, sempre tivemos movimentos de luta por reforma agrária no Brasil. Junto com essa nova república que surge, a gente vai ter também movimentos sociais que crescem, nunca deixaram de existir, mas crescem, surgem novos. E lá daquelas ligas camponesas que a gente falou de atuação nos anos 50, 60, você tem influência, você tem antigos líderes, membros, a gente vai ter a formação do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Esse é um dos movimentos de luta por reforma agrária no Brasil. A gente tem mais de 100 movimentos. O mais famoso, de fato, é o MST, que vai dar continuidade a essa luta por reforma agrária, entre outras coisas. O MST ele tem uma atuação muito grande no Brasil. O MST ele é muito mais do que a atuação dele é muito além do que as ocupações no campo. O MST tem uma atuação na educação, tem uma educação muito forte na educação, inclusive. Isso eu falo para vocês. Você tem, inclusive, é interessante conhecer a Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, que é do MST, com gestão do MST, construída por Sem Terras, né, que tem uma atuação muito bacana em relação à educação no Brasil. Então você tem todo um processo por conta da demanda aqui no Brasil, porque os problemas relacionados a desigualdades no campo não foram solucionados. Então você cresce, os movimentos continuam até hoje. Vocês entenderam esse processo histórico que a gente está falando lá desde 1534? É importante estudar, sim, capitanias hereditárias para a gente entender o quanto que a terra ela nunca foi dividida por igual no Brasil. Certo? Então foi um processo que foi caminhando para a gente chegar nesse ponto que a gente está hoje. Inclusive, sobre a atuação da MST, eu vou indicar demais o trabalho aqui, eu vou deixar na descrição para vocês, o canal Tese 11 da Sabrina Fernandes, que tem um canal que tem uma atuação, né? Ela tem inclusive uma playlist lá falando sobre praxis, né? Que ela tem uma atuação muito forte, muito bonita, muito interessante, junto com os movimentos por luta social, os movimentos sociais. Eu vou deixar aqui, para quem não conhece o canal, duvido que vocês não conheçam o canal da Sabrina, mas quem não conhece, vai lá no último vídeo dela e deixa ela vir pelo Parabólica. Eu admiro muito ela, sabe? Eu admiro muito a luta dela e toda a consciência que ela tem. Enfim, então a gente tem todo esse processo. Agora, as questões foram solucionadas, a gente tem de fato uma reforma agrária por completo, porque o que a gente tem hoje, nós temos sim processos que são típicos de uma reforma agrária, desapropriação de terras que são consideradas improdutivas. Tem toda uma questão mais complexa que eu indico que vocês assistam o canal da Sabrina. Só que vocês têm que parar para pensar, inclusive não é uma aula sobre MST, mas sim no processo da demanda dessa reforma agrária aqui no Brasil. É uma aula de sociologia para falar sobre desigualdades sociais, de igualdade de terras, né, no Brasil, concentração fundiária. E aí você chega e vê que essa reforma agrária não é realizada no Brasil
muito por conta da atuação dessas elites econômicas do Brasil até hoje mesmo, né? Que sempre foram, nunca deixaram de ter essa atuação. E hoje, muitas vezes, essas elites econômicas latifundiárias, né, através do agronegócio, tem uma influência política, uma participação política cada vez maior, sabe? É só você pensar na bancada ruralista, é só você pensar no poder executivo ligado à bancada ruralista, é só você pensar nesse processo da questão econômica no Brasil que mantém a concentração fundiária, gerando cada vez mais desigualdades sociais. E gerando essas desigualdades sociais, você tem a violência no campo. A violência no campo contra grupos, contra movimentos sociais, por exemplo, como a gente pode citar várias coisas aqui, mas posso citar logo de cara o massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, em 1996, foram 19 sem-terras mortos, né, por latifundiários, a mando de latifundiários. Dá para citar até antes mesmo, se a gente pensar lá em 1988, a morte de Chico Mendes, seringueiro Chico Mendes, né, que lutava por melhores condições no Seringal, entre outras coisas, que foi morto a mando de latifundiários, inclusive. Vamos pensar em 2005, o caso da missionária Irmã Dorothy, que foi assassinada também por latifundiários no Pará, enquanto ela fazia sua atuação pela Comissão Pastoral da Terra, certo? Então você tem vários casos, assim como você tem vários movimentos surgindo, vale lembrar que você tem com atuação em Minas Gerais, Espírito Santo, para quem tiver conhecimento me corrija se eu estiver errado, mas dos atingidos por eucalipto, onde se planta eucalipto e tira e desgasta a terra onde pessoas poderiam viver. Você tem uma atuação muito interessante do MAB, do Movimento dos Atingidos por Barragem. Eu falo tudo isso, inclusive, com conhecimento pela minha atuação, né? Minha atuação durante muitos anos já, inclusive. Mas aqui é uma aula de sociologia para mostrar para vocês o quanto que a reforma agrária ela é um assunto feito por diversos governos, mas que tem as suas dificuldades por conta do atrelamento dessas políticas à questão econômica, à questão do agronegócio, certo? Bom, para não estender mais esse vídeo, eu já vou agradecendo vocês. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Vocês podem concordar, vocês podem discordar, mas é sempre com muito respeito, certo? Respeitando a opinião do coleguinha, tô falando que nem do coleguinha, respeitando a opinião do professor, respeitando a opinião de todo mundo, que todo mundo tem que ter voz, né? De fato, isso é democracia. Eu vou ficando por aqui, eu amo vocês, é de todo o coração do mundo, um enorme beijo, fui!